Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do cursinho Pré-ENEM. Eu me chamo Luana Grijó e faço parte da equipe de professores de Biologia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Bem, como vimos anteriormente, relembramos aí de alguns conceitos básicos acerca da taxonomia, um dos conteúdos que mais cai na prova do Enem. Vimos que a taxonomia é o ramo da biologia que classifica e organiza os seres vivos dentro de categorias. E essa metodologia de classificação se difundiu à categoria reino, que é o que veremos nesta aula. E eles foram divididos em 5, reino Monera, Protista, Fungi, Plante e Animalia. Essa classificação ela foi designada por Robert Whittaker, esse carinha aqui da foto. Ele quem foi o responsável em dividir esses 5 reinos, com o intuito de separar esses seres vivos de acordo com as suas diferenciações e particularidades. Para isso, ele utilizou alguns critérios, para fazer aí essa divisão. A primeira delas foi ao tipo de célula, ou seja, a presença ou não do núcleo, podendo se classificar em célula procarionte ou eucarionte. O segundo critério foi quanto ao número de célula, podendo aí se classificar em unicelular, quando apenas há uma célula, ou multicelular, quando há de 2 ou mais células. E por último, em relação à sua nutrição, ou seja, se é classificado em ser autótrofo, que é aquele que produz seu próprio alimento, ou se é heterótrofo, que não produz seu alimento. Mais uma vez enfatizando os 5 reinos que existem. O primeiro, reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Plante e reino Animalia. O primeiro reino que vamos estudar é chamado de Monera, e temos como principais representantes as bactérias e as cianobactérias. As principais características são seres unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula, e também são seres procariontes. Lembrando aqui que o reino Monera ele vai ser o único reino que vai ter essa organização celular, ou seja, vão ser procariontes, podendo algumas viverem solitárias ou em colônias. E quanto à sua nutrição, pode se classificar tanto em heterótrofo como autótrofo. E algo bem importante desse grupo é em relação à sua parede celular, que aqui uma maioria possui e é formada por peptídeo glicano. O segundo reino que vamos estudar é chamado de protista. E temos aí como representantes os protozoários e as algas. E as principais características são: a primeira delas é em relação à sua organização celular, que se classifica em seres eucariontes. Podem ser unicelulares, que no caso aqui a maioria deles vão ser, e podem viver solitários ou em colônias, mas existem também alguns que podem ser multicelulares. Já quanto à sua nutrição, podem ser tanto autótrofo como heterótrofos. O terceiro reino é chamado de fungi, e temos aí como principais representantes as leveduras, os bolores, os cogumelos. E quanto à sua organização celular, podem ser classificados em unicelulares e multicelulares, que aqui no caso serão a maioria deles, multicelulares. E este reino ele também se classifica como seres eucariontes. E quanto à sua nutrição, eles são exclusivamente heterótrofos, tá bom? Ou seja, vocês não vão ver aí nenhum fungo realizando fotossíntese, ok? Então, a sua nutrição é exclusivamente heterótrofa. Agora vamos falar do quarto reino, que é chamado de plante. E podemos citar aí, como os principais representantes, todos os grupos de plantas existentes, que serão 4, são 4 grupos que existem. As primeiras são as briófitas, que as conhecidas como os musgos, as pteridófitas, conhecida como as samambaias, as gimnospermas, que são aquelas plantas que possuem sementes,
e as angiospermas, que são aquelas que possuem flores e frutos. Esse reino ele é classificado como multicelular e também são seres eucariontes. Quanto à sua nutrição, eles são o quê? Exclusivamente autotróficos, ou seja, as plantinhas que fazem, né, a fotossíntese, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. E aqui algo bem importante de se falar também é sobre a sua parede celular, que ela vai estar presente, né, em todas as plantas. E essa parede ela é formada aí pela celulose. E por fim, vamos falar agora do quinto e último reino, né, que é chamado de Animalia, que temos aí como os principais representantes todos os grupos de animais, tá? Incluindo aí desde os poríferos, quinidários até os cordados, né? Incluindo também nós seres humanos, que fazemos parte desse reino. E as principais características são eucariontes e multicelulares. E também são seres exclusivamente heterótrofos, né? E algo bem importante também de se falar aqui é sobre a parede celular. Ao contrário do que vimos, né, no reino anterior, do reino das plantas, que todas possuem parede celular, aqui nesse reino, reino Animalia, essa parede celular ela vai ser o que? Ausente. Tá? Ausente, e você não vai aí ver, né, nenhum animal com parede celular. Então, pessoal, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo de uma forma bem simplificada, mas que de bastante qualidade, tá bom? Espero que deu para relembrar um pouco, né, sobre esse conteúdo de reinos. E agora você vai testar, né, os seus conhecimentos com as questões que deixamos para vocês, e também para você dar uma conferida no planner que montamos, né? Que montamos com um conteúdo e um material bem legal, tá bom? Se você ainda não passou lá para dar uma conferida, vai lá ver esse material. E é isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau!